Convenção das Bruxas é um livro escrito por Roald Dahl e lançado em 1983, trazendo a história para crianças com elementos de terror, e acabou gerando duas adaptações, uma em 1990 e outra em 2020, que serão o tema desse vídeo. Mas antes, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal se for novo e também de hypar o vídeo, ok? Começando com o primeiro filme, lançado em 1990, Convenção das Bruxas, dirigido por Nicholas Roeg, em que a história começa na Noruega, onde o jovem americano Luke ouve atentamente sua avó, Helga, contar histórias assustadoras sobre as bruxas, em que ela própria já caçou algumas bruxas quando era mais nova, e explica suas características. Elas usam perucas para esconder a calvície, luvas para esconder as garras, sapatos largos para pés quadrados, sem dedos, e tem olhos com pupilas roxas, que durante a infância ela tinha uma amiga chamada Erika, que acabou sendo amaldiçoada por uma bruxa e ficou presa dentro da pintura por toda a vida. E após a morte trágica dos pais de Luke em um acidente, Helga se torna sua guardiã legal, e eles se mudam para a Inglaterra. E no aniversário de Luke, Helga acaba adoecendo devido a diabetes, e por ordens médicas, eles viajam para um luxuoso hotel à beira-mar, chamado Hotel Excelsior, para que ela possa descansar, com o hotel sendo gerenciado pelo Mr. Bean. Aqui tem outro nome, mas vou chamá-lo apenas de Mr. Bean. É mais fácil. E no hotel, o Luke, brincando com seus ratos de estimação, acidentalmente entra em um salão de convenções que está fechado para uma suposta reunião da Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra Crianças. Ele se esconde atrás de um biombo e testemunha a verdade. É a convenção anual das bruxas da Inglaterra, e acaba observando a líder de todas elas, a temível Eva Ernstein, a grande bruxa suprema. E ao ficar no privado, acaba ordenando que todas elas revelem suas verdadeiras naturezas, mostrando a verdadeira aparência, com a bruxa suprema removendo sua máscara humana, revelando um rosto monstruoso e decrépito. E no discurso, ela repreende as outras bruxas por não eliminarem crianças suficientes. Então acaba revelando seu plano para conseguir eliminar mais crianças, em que ela criou uma poção mágica chamada Fórmula 86, que transforma crianças em ratos permanentemente. E seu plano é comprar lojas de doces por toda a Inglaterra e distribuir doces contaminados com a poção. E para demonstrar, ela usa um garoto chamado Bruno, um garoto guloso que estava hospedado no hotel e foi atraído com a promessa de chocolate. Só que acabou comendo o chocolate com a poção, que se transforma em rato na frente de todas elas. Mas pouco tempo depois, as bruxas acabam farejando o Luke, o capturam e a grande bruxa o força a beber inteiro a poção, e também se transforma em um rato. E nessa aparência, o Luke encontra Bruno, mostrando que ainda podem falar que nem gente, mesmo na forma de ratos, e consegue voltar ao quarto de sua avó, explicando tudo para ela. Então ele e a Helga bolam um plano de vingança, em que o Luke usa sua agilidade de rato para invadir o quarto da grande bruxa e acaba roubando um frasco da Fórmula 86. E o plano é despejar a poção na sopa que será servida no jantar exclusivo das bruxas, com o Luke conseguindo chegar à cozinha e derrama o frasco inteiro no caldeirão. E no jantar, as bruxas tomam a sopa e num pandemônio caótico, todas começam a se transformar em ratos, inclusive a bruxa suprema. E o gerente do hotel, o Mr. Bean, e os outros funcionários, em pânico, atacam e matam todos os ratos, inclusive a grande bruxa suprema. E o Bruno, na forma de rato, acaba voltando para os seus pais, que mesmo em choque, acabam ficando com ele, e o Luke e a Helga voltam para casa, levando o dinheiro que pegaram da Rainha das Bruxas, e decidem usá-lo para irem atrás do resto das bruxas pelo mundo. Mas, na mesma noite, a assistente da bruxa suprema, que havia sido maltratada por ela, e não foi ao jantar, aparece perto da casa, se revelando uma boa bruxa arrependida, e em um ato de bondade, ela usa seus poderes para reverter a maldição, transformando Luke de volta em um menino. E assim termina. Esse filme, mesmo sendo feito para crianças, consegue ser uma história de terror até que assustadora, com a direção que ajuda nesse quesito em gerar tensão e uma fotografia com pouca luz e cor, deixando tudo mais sombrio. A mitologia das bruxas é bem explicada,
sem usar diálogo expositivo forçado, porque sendo a avó explicando para o neto, faz sentido parecer algo didático. Os efeitos práticos do Jim Henson funcionam até hoje com o visual das bruxas, principalmente da Bruxa Suprema, que é bem macabro, além da ótima atuação da Anjelica Huston, que consegue ser carismática e assustadora sem perder o lado sensual. E as transformações em ratos são bem grotescas, trazendo um horror corporal interessante. Já o final não é igual ao livro, porque no livro o Luke não volta a se tornar um menino, ficando como rato o resto da vida. Essa mudança até que não me incomoda ser um final feliz, mas fica meio estranho a bruxa do nada ficar boa e ter poder para trazer uma criança transformada ou uma poção da Bruxa Suprema de volta ao menino. Mas tirando isso, acho um bom filme e indispensável para o Halloween. Dou a ele a nota 8. Agora vamos para o remake Convenção das Bruxas de 2020, sendo dirigida por Robert Zemeckis, em que a história se passa em 1968, no Alabama, em que o protagonista é um jovem garoto afro-americano chamado Charlie, que vai morar com sua avó, Agatha, após seus pais morrerem em um acidente de carro. E para animá-lo, a avó lhe dá um rato de estimação, a quem ele chama de Daisy, e conta para ele sobre as bruxas, cuja descrição é parecida com a original, mas aqui falam que elas também têm uma boca comprida que se abre como o sorriso do Coringa. E quando criança, uma bruxa transformou sua amiga Alice em uma galinha. E um dia, no supermercado, o Charlie tem um encontro assustador com uma mulher estranha, em que ele reconhece como uma bruxa por causa das uvas e da peruca. E a avó Agatha, percebendo o perigo, para escapar da bruxa local, decide levar Charlie para o hotel mais luxuoso do estado, onde acredita que estarão seguros. No entanto, eles chegam exatamente no mesmo dia da Convenção Anual das Bruxas, liderada pela Grande Bruxa Suprema, chamada aqui de Lilith. E a convenção também está disfarçada como uma reunião de caridade infantil. E o Charlie, quando estava brincando com a Daisy, no mesmo salão que vai acontecer a convenção, se esconde e acaba testemunhando a verdade, com as bruxas mostrando seu verdadeiro visual, com algumas coisas parecidas com o original, tirando a boca comprida, como falei, e a Grande Bruxa Suprema revela seu plano, idêntico ao do primeiro filme, usar a Fórmula 86 para transformar crianças em ratos. E seu primeiro alvo de teste é o Bruno. Foi atraído para o salão com a promessa de receber chocolate, mas acabou comendo um com a poção, e acaba se transformando em um rato. E depois, o Charlie é descoberto, é pego por elas, e a Grande Bruxa Suprema dá a poção para ele, que também se transforma em rato. E assim ele conta o Bruno, mas a diferença é que não são agora 2 ratos, e sim 3. Porque ele também encontra a Daisy, o seu rato de estimação, e acaba revelando que ela também é uma criança, chamada Mary, que foi transformada por uma bruxa e acabou fugindo. E os 3 ratos decidem contra-atacar, elaborando um plano para roubar a poção do quarto da Grande Bruxa Suprema. Eles conseguem um frasco e despejam na panela de sopa, destinada ao jantar das bruxas. E assim, as bruxas, ao tomarem a sopa, se transformam em ratos e são massacradas pelo gerente e funcionários do hotel. Mas a Bruxa Suprema não tomou a sopa e, descobrindo sobre o plano, decide se vingar, confrontando Agatha no quarto dela. Mas os 3 ratos intervêm e conseguem fazê-la beber a poção, e dessa forma consegue transformá-la em um rato, e acaba sendo morta pelo seu próprio gato. E de volta para casa, Charlie e sua avó concluem que é impossível de voltar a ser humano e aceitam seu destino. E o filme termina com Charlie, Bruno e Mary vivendo felizes com a avó, e usando o baú de dinheiro que pegaram da Bruxa Suprema, acabam se tornando uma equipe de caçadores de bruxas, viajando pelo mundo para eliminar cada uma delas. Então, o remake tenta trazer coisas diferentes, mas falha em muitas áreas. Uma delas é deixar o terror de lado e fazer uma aventura bem mais alegre e infantil. A fotografia colorida acaba tirando todo o impacto do clima macabro que era para ter. O protagonista, como rato, fica narrando o filme de um jeito animado, fazendo você não se importar com o perigo que possa ter. A Anne Hathaway não foi uma boa escolha para fazer a Bruxa Suprema, não tem a mesma presença da Anjelica Huston e usa um sotaque forçado para parecer europeia, e fica muito caricato. Além do seu visual que não é assustador, exageraram demais no CGI, com a boca digital tosca e até o gato é digital.
As transformações em ratos são bem rápidas e leves, sem nada grotesco. O bom dele é a atuação da Octavia Spencer, que se esforça e até que ficou legal. E o final mais condizente com o livro. Mas mesmo assim, não é um final sombrio, porque todo mundo termina alegre. Então, é um remake esquecível, cheio de exageros, e sem a mesma força do original. Dou a ele a nota 3. Então, como você pode ver, o original ganha essa disputa. Na minha opinião, assista só ele. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram as duas versões de Convenção das Bruxas e o que acham deles. Até o próximo e tchau!